sei o que no mundo está. Aleluia! Esse é um ambiente de fé, um ambiente de unidade. Por isso o poder de Deus pode operar livremente entre nós. Como nós cantamos, nós fazemos parte de uma visão, nós somos chamados pelo Senhor. E tudo que nós precisamos, irmãos, em um tempo como esse, nesse tempo de culto que nós nos reunimos, é entendermos essa visão de Deus para mim e para você. A visão de nós andarmos juntos em fé. E as coisas vão acontecer na sua vida, vão acontecer na nossa vida, mas acima de tudo vão se manifestar no reino nessa terra. Pessoas assim como você estão sendo alcançadas. E um número muito maior está sendo preparado pelo Senhor. Vamos alcançar um número muito maior. Você faz parte disso? Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: olha, o Senhor conta com você. Não prestou não, vamos de novo. Olha para o irmão que está do seu lado, diga assim: olha, o Senhor conta com você. Graças a Deus, o Senhor é bom e fiel. Glória a Deus pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: olha que bom que você veio. Esse é o melhor lugar para nós estarmos no domingo à noite, celebramos a vida de Deus, cultuando a Ele, dando a Ele o nosso culto, a nossa honra e a nossa adoração. Amém? Você pode sentar, fique à vontade. Vocês estão bem? Animados? Graças a Deus. Cadê os nossos aniversariantes? Vamos começar por eles. Por falar em animação, vamos celebrar a vida dos nossos irmãos, os irmãos que aniversariaram durante a semana ou estão aniversariando hoje. Nós temos alguém, Maritza está vindo ali, temos mais pessoas vindo. Glória a Deus por vocês. Nós queremos celebrar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida e certamente aquilo que Ele fará também. Glória a Deus. Vamos orar por elas. Pronto. Pode ser aniversário de casamento, nascimento, novo nascimento. Nós só queremos um motivo para orar por vocês e celebrar mesmo aquilo que o Senhor tem feito. Amém? Glória a Deus. Aqui estão os pais da Sam, gente. Que honra recebê-los. Glória a Deus por celebrarmos essa data. Bênção demais. Estenda para cá a sua mão. Vamos orar por elas, por eles. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que nós temos de celebrar a vida dos nossos irmãos. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito até aqui. Obrigado por essa estação que encerrou e por essa nova fase que inicia agora, Pai. Nós cremos que será um tempo de muito crescimento, de avanço, anos de vida, paz, prosperidade, Pai. Que os sonhos deles, ajustados à sua palavra, se realizem, se manifestem. Nós oramos por presentes, Pai, esperados e até os inesperados se manifestando e celebrando, Pai, esse dia e essa fase que começa agora, um tempo de muito crescimento em todas as áreas da vida deles, em nome de Jesus, amém. Tem um presente da nossa igreja também para vocês, vocês são dignos. Uma salva de palmas bem calorosa para os nossos aniversariantes, gente. Graças a Deus. Glória a Deus pela oportunidade de celebrar aquilo que o Senhor tem realizado na vida dos nossos irmãos. Você se alegra? Nós temos agora o nosso Verbo News. Queria que você ficasse ligado aí, porque nós temos muitas programações, muitas datas. Eu queria que você ficasse ligado aí para você não perder absolutamente nada. Realize a sua inscrição gratuitamente no balcão de informações e faça parte dessa visão. É amanhã, às 19 horas. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Nos sábados, os jovens VIPs mergulharão em uma atmosfera poderosa do mover do Espírito no Hora VIPs. Será uma noite sobrenatural e você não pode perder.
Então chama a galera e vem! É neste sábado às 19 horas. E em outubro teremos um evento que vai marcar a sua vida. Olha só o que vem por aí. Pode até chover e eu não ver o sol, mas além das nuvens eu sei que ele está. Oh, 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 oh. Pode até chover e eu não ver o sol, mas além das nuvens eu sei que ele está. Oh yes, oh yes, oh yes. Fiquem prontos para portas abertas de uma forma diferenciada para vocês. Não importa a sua nota, não importa a sua qualificação, você vai se preparar, porque a ocasião, ela encontra a preparação, mas você vai se preparar e vai ter um diferencial sobre a sua vida. Velocidade, constância, fogo, glória, excelência, ousadia serão as suas marcas. Hoje é o último dia para garantir o valor do primeiro lote. Ao final do culto, passe no balcão de informações e garanta já o seu passaporte. Você não pode ficar de fora da nossa primeira conferência de jovens. O CVV está preparando uma programação super animada para o Dia das Crianças. É o Happy Kids. Será um dia muito especial com brincadeiras, diversão e edificação. O Happy Kids acontecerá no dia 11 de outubro, a partir das 8 horas. Para saber mais sobre a programação, passe no balcão de informações ao final do culto e garanta o passaporte da sua criança. Uma das ações do projeto Bem na Hora é a arrecadação de alimentos em todos os cultos de ceia. O nosso propósito é ser um socorro bem presente para as pessoas da nossa igreja e da comunidade em geral. E você já pode fazer parte disso. Traga 1 quilo de alimento não perecível no próximo domingo e seja um socorro bem na hora. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim você vai acelerar a construção desta grande obra ou então contribua através do Pix teresina@aeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso stand e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro A Grande Confissão do autor Mark Hanks. Há um incrível poder na confissão de quem Cristo é, o que Ele fez e o que está fazendo por nós à direita de Deus. Sua fé vai acompanhar o seu nível de confissão. O diabo estremece quando você abre a Bíblia, mas ele foge quando você abre a boca e começa a declarar a palavra. A palavra de Deus foi falada antes de ser escrita e ela foi escrita para que pudesse ser falada. Neste livro, estudaremos o poder da confissão do sangue de Jesus, de quem você é em Cristo e do poder da palavra de Deus. Então não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais!
Glória a Deus. Nós somos uma igreja avivada e cheia de boas programações. Glória a Deus. Eu queria aproveitar e destacar com vocês aqui o nosso Rap Kids, que hoje mesmo está iniciando as inscrições, né? As inscrições estão abertas. E graças a Deus por essa oportunidade, eu quero te incentivar ao final, passar lá no balcão de informações e fazer a inscrição do seu filho. Esse é um evento, né, que vai acontecer ali antecedendo o Dia das Crianças, do seu filho ou do seu sobrinho. Ou se você não tem um filho, não tem um sobrinho, mas você pode passar ao final e ofertar na vida de alguma criança que certamente será alcançada pelo Senhor e marcada nessa data, porque lá é um tempo de brincadeiras, de diversão para elas, mas é um tempo de edificação, que elas vão ouvir a respeito da palavra, elas vão ter um culto maravilhoso, e assim como as outras vezes, elas serão certamente alcançadas pelo Senhor. Então não deixe a sua criança de fora, pelo contrário, envolve para que elas cresçam habituadas, né, com esse ambiente de fé e de unção. Então ao final você pode ir lá e faz a sua inscrição, a inscrição do seu filho, ou oferta na vida de uma criança, o que também é importante, em nome de Jesus. Eu quero informar que o nosso discipulado, se você ainda não fez a sua inscrição, eu quero te dizer que ainda dá tempo, e você pode fazer gratuitamente ao final. Você pode ir lá, fazer a sua inscrição, e amanhã ainda nós temos aula. Talvez você pense assim, mas já está no final, mas pode ser o começo, você conclui o seu discipulado na próxima turma, mas amanhã mesmo você já pode iniciar, se você tem disponibilidade. Amanhã às 19 horas estaremos aqui, mas faz a sua inscrição hoje, e amanhã você vai estar aqui às 19 horas, tá certo? Eu quero também falar sobre a nossa VIPS Conference, que vai acontecer no dia 17 e 18 de outubro, como você viu aí. Nós teremos aqui um tempo maravilhoso. Samir e André estará ministrando. Eu sei que vai ser um tempo de muito crescimento para nós. Salomão do Reggae vai cantar e nós vamos fazer uma grande festa aqui. E se você ainda não adquiriu o seu passaporte, hoje é o nosso último dia de adquirirmos no preço de primeiro lote. Então não perde tempo, ao final você vai lá e adquire o seu passaporte. Você pode, inclusive, pelo Instagram dos jovens, você tem um link que está lá disponibilizado para que você possa fazer a compra do seu passaporte ainda com preço de primeiro lote. Amém? Tudo certo? Graças a Deus. Só relembrando que esse é um evento, é uma conferência, né, promovida pelos jovens da nossa igreja, os jovens VIPs, mas está aberta para todos nós. Então não fica de fora, vem, traz alguém com você, vamos fazer uma grande festa aqui, celebrar grandes coisas da parte do Senhor nesses 2 dias, nessas 2 noites, que eu sei que será maravilhoso. Então não perde tempo, vai lá e compra e adquire o seu passaporte, tá certo? Cadê os nossos visitantes? Temos alguém que está aqui hoje na Igreja Verbo Teresina pela primeira vez? Faz um sinal aí com a sua mão. Olha, temos mãos levantadas ali atrás. Glória a Deus. Daqui eu te vi muito bem, mas eu queria que você ficasse de pé só um segundinho para eu te apresentar a toda a igreja, e você que está aí próximo a ela já sabe o que fazer. Sejam muito bem-vindos, que honra recebê-los aqui. Se você já congrega em algum lugar, leva para o seu pastor, para o seu líder, um abraço nosso. Mas se você não congrega, eu queria te dizer que você precisa congregar, a Bíblia te ensina sobre isso, e é importante que você tenha um lugar para você receber, e ao mesmo tempo você vai dar aquilo que o Senhor tem depositado na sua vida, e esse lugar pode ser aqui. Se você escolher estar conosco, será uma grande honra para nós. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus. Eu queria também dizer para vocês que nós temos uma sala especial que foi preparada exclusivamente para vocês. Eu vou voltar aqui ao final do culto, eu vou dizer o momento exato de vocês irem para lá. Eu quero dizer também que é bem rápido, 5 minutinhos. Lá vai ter algo para você comer, algo para você beber. Nós temos um presentinho para te entregar. Essa é uma maneira que temos de demonstrar um pouquinho mais do nosso amor, e nós não queremos que você saia daqui essa noite sem passar por lá. Então vai ser bem breve, e eu vou voltar aqui para sinalizar para você. E você que trouxe o convidado também pode ir com ele para essa sala, podem ficar à vontade, tá bom? Daqui a pouco eu volto para falar sobre os visitantes. Eu queria aproveitar aqui também destacar a presença desse casal maravilhoso, são os pais da Sameire. Glória a Deus. Eu queria que vocês ficassem de pé. Pode ser que tenham muitas pessoas aqui que não os conheçam, o seu Francisco, Dona Ademir, um casal maravilhoso, pai da Sames, mãe da Sames. Uma salva de palmas para eles. Graças a Deus. Podem sentar, fiquem à vontade. Essa é a sua casa, a casa de vocês.
Vamos adorar o Senhor com os nossos bens, vamos dizimar, vamos ofertar, vamos fazer isso com alegria e vamos aprender um pouco também daquilo que a palavra fala sobre isso. Muitas vezes nós carregamos muitos conceitos a respeito desse assunto que ainda são anterior à nossa conversão, mas estão aqui na nossa cabeça. Muitas vezes nós precisamos ouvir, meditar, saber o que a palavra diz sobre isso. Eu queria que você abrisse em Provérbios, capítulo 3. Eu queria que você abrisse também aí a sua carteira, que você abrisse o seu aplicativo para esse momento tão especial do nosso culto. E esse é o momento de culto ao Senhor, amém? Nós vamos entregar a Ele aquilo que Ele mesmo tem feito chegar em nossas mãos, mas nós vamos fazer isso com entendimento. Lá em Provérbios, no capítulo 3, eu gosto como o versículo 1 inicia. O versículo 1 diz assim: filho meu, tem filho aqui essa noite? Ele diz: olha, filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. O versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece, o versículo 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Versículo 9 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Percebe que o Senhor está nos dando instruções a respeito de um momento como esse, um momento de oferta, um momento de entrega, um momento de reconhecimento ao Senhor, porque Ele está falando sobre uma honra que será entregue ao Senhor, e isso tem tudo a ver na nossa confiança nele. É nós não confiarmos com aquilo que está na nossa carteira, com aquilo que está no nosso bolso. A gente precisa, ao contrário, ao invés de depositar a nossa confiança nessas coisas, diga coisas, riquezas. Isso vem por meio de uma capacidade que você tem de produzir. Você concorda? Você que é um advogado, você que é um médico, você que é um engenheiro, que é um pedreiro, que é um mecânico, você faz coisas com as suas mãos, você negocia, você desenvolve algo por meio da internet. Eu não sei o que você faz, mas nós fazemos coisas e isso nos traz um resultado. E o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Que a gente deve não confiar nisso. Pelo contrário, ao invés de confiarmos nisso, nós vamos depositar a nossa confiança no Senhor. Então, esse momento dos dízimos, o momento da oferta, fala para mim mesmo, fala para você quando você vem aqui à frente, ou quando você está fazendo o seu Pix, você está dizendo para você mesmo, em quem você confia. Se é naquilo que está na sua conta ou no seu bolso, ou se é no Senhor. A Bíblia está nos estimulando, nos ensinando, não confie nas coisas. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: ei Timóteo, informe aí aos ricos do presente século. Eu preciso olhar para aquele texto que está ali, e eu preciso entender com quem Paulo estava falando. Com Timóteo. Com quem Timóteo iria falar? Com o povo da igreja, irmãos. Ele não estava ensinando ao mundo, ele estava ensinando as pessoas na igreja. Ele diz: olha, informe aos ricos do presente século que não depositem a sua confiança na instabilidade das riquezas. Então o Senhor está nos estimulando, nos ensinando: ei, confia no Senhor. A nossa oferta, os nossos dízimos fala sobre essa confiança. O versículo 6 diz: reconhece o Senhor. A nossa entrega fala sobre esse reconhecimento. E o versículo 9 diz: honra o Senhor. Honrar é entregar à pessoa certa a coisa certa. Então eu queria que você separasse aí os seus dízimos, as suas ofertas, com essa confiança nele. O diabo talvez coloque um pensamento em você, ou talvez sempre coloque um pensamento de que vai faltar, de que é muito, mas você precisa aprender a andar em fé. Nós somos da fé, e aquele que é da fé confia no Senhor, e não nas coisas, não no dinheiro, não nas riquezas. As riquezas hoje tem e amanhã não tem. Percebe que são instáveis, mas o Senhor não. A Bíblia diz: Ele não muda, Ele é o nosso provedor, amém? E a Bíblia diz: Ele é o dono do ouro e da prata. Então não permite que o diabo roube por meio de pensamentos aquilo que deve ser dado ao Senhor. E à medida que nós entendemos essas coisas, o versículo 10 vai dizendo: olha, se encherão com fartura os teus celeiros, e serão, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Ei, irmãos, não vai faltar. O diabo talvez vai dizer: ei, vai faltar. Aí você vai dizer: a palavra diz que não vai faltar. Então é nisso que tem que estar a nossa confiança. Você pode separar os seus dízimos, as suas ofertas. Vamos fazer isso com alegria, com generosidade, com amor, sabendo que o Senhor é o nosso provedor. Amém? Se você desejar fazer por meio tradicional,
Você vai encontrar aí na sua frente um envelope como esse, ou você vai encontrar aqui o nosso Pix, que talvez você já conheça. Lá atrás as tesoureiras estão posicionadas com maquinetas que você vai poder usar o crédito ou o débito. Você vai ficar livre. O que você não vai é perder a oportunidade de honrar o Senhor essa noite com os seus bens, que é aquilo que Ele mesmo tem feito chegar na sua vida. Amém? Vamos orar, todo mundo pronto? Você que está nos acompanhando aí pelo Brasil todo, pelo YouTube, apareceu para você aí um código QR Code, e você vai poder fazer isso agora também, em nome de Jesus. Estenda aí a sua mão. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de conhecermos aquilo que a sua palavra diz, de renovarmos a nossa mente pelas suas verdades. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de semear no seu reino, confiantes, Pai, e entregando toda a nossa confiança no Senhor. Sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata, e que nada vai faltar em nossas vidas. Cremos na multiplicação, em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. fazendo agora mesmo. Nada é impossível.
Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nós nos rendemos a você nessa noite. Nós queremos levantar as nossas mãos santas em gratidão ao Senhor, porque sabemos que não há impossíveis para o Senhor, porque sabemos que agora mesmo a sua boa mão está estendida em nosso favor. Nós sabemos, Pai, que agora mesmo, enquanto nós te adoramos, as coisas estão sendo resolvidas, saúde divina fluindo nos nossos corpos, as nossas finanças prosperando. Enquanto erguemos as nossas mãos, Deus está agindo em nosso favor, e para Ele não há impossíveis. Nós cremos no Senhor. Aleluia, Pai, nós te damos liberdade aqui em nosso meio. Nós queremos nos disponibilizar para sermos usados por você, Pai. Em nome de Jesus, eis-nos aqui. Você é bem-vindo aqui, Espírito Santo. Você é bem-vindo aqui, Espírito Santo. Nós te damos liberdade em nosso meio e através de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom. Boa noite, queridos, graça e paz. Pode acender as luzes, pode sentar. Fala com esse irmão maravilhoso que está aí do seu lado. Vê se ele está animado. Pergunta aí para ele, você está animado? Gente, obrigado, viu? E aí, qual foi a resposta? Está animado ou não está? Às vezes não é só o discurso que tem que estar animado, amém, querido? Tem que ter uma expressão, tem que ter uma ação correspondente. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus, nós servimos a um Deus que é poderoso, que para Ele não há impossíveis, e entendendo isso, não há nada que possa nos abalar. Você está comigo? Então nós temos motivos de sobra para estarmos animados, para vivermos uma vida cheia de paz, cheia de alegria, cheia de expectativas por aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e ainda vai fazer. Amém? Você está animado? Se você não está, você vai ficar daqui para o final. Talvez você chegou aqui ainda com sono ou desanimado por alguma situação. Ei, irmão, você chegou no lugar certo para descobrir que você já é mais que vencedor, para descobrir que você tem uma vida extraordinária no Senhor, para descobrir que agora mesmo Deus está agindo em seu favor. Isso é motivo suficiente para você dar uma risada, para você dar uma carreira, para você dançar, para você celebrar, porque isso é fé, amém, irmão? Fé agrada a Deus, é você celebrar mesmo em meio a circunstâncias, mesmo em meio a problemas, é você estar com um sorriso de Gênesis e Apocalipse, mesmo as coisas lá fora dizendo que não vão dar certo, que não vai dar certo, que vai morrer, que vai falir, que vai adoecer, irmão, esse não é o relatório que a gente espera, amém? Não é o relatório que a gente crê, não é o que a gente fica com a vida extraordinária que Deus tem para mim e para você. Amém? Você está no melhor lugar que você poderia estar para iniciar a sua semana, para cultuarmos ao Senhor. Irmãos, Deus está fazendo coisas extraordinárias no nosso favor. Creia nisso, eu tenho uma expectativa por esses dias. Amém? Eu declaro você vivendo os melhores dias da sua vida até aqui. Eu declaro você recebendo boas notícias na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta. Aquilo que parecia perdido, irmão, Deus está restituindo nas suas mãos. Vai ser em dobro, querido. Vai ser mais do que você pediu ou pensou. Vai ser melhor do que aquilo que você imaginou. Você só precisa estar posicionado em fé e agarrar essas verdades. Essa vida é maravilhosa, amém? Eu estou animado com esse negócio de ser crente, eu espero que você também esteja. Se você não tiver, como eu disse, daqui para o final, certamente você vai ficar, amém? Abre a sua Bíblia comigo lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 3. Nós estamos em uma igreja da palavra da fé e nós vamos falar sobre fé. Nós não podemos nos cansar, irmãos, de ouvir e de falar sobre fé. Eu estou comprometido com esse negócio de crer, com esse negócio da fé. Amém? Entenda quando eu digo esse negócio, né? Porque isso é a nossa vida de fato. Cristo Jesus deixou uma vida de fé para nós vivermos e isso é o que agrada a Deus. De fato, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Isso é o seu estilo de vida, irmão. Isso não é mais uma área da sua vida, isso não é mais uma área de atuação. Por exemplo, você pode dizer, eu sou médico, ou eu sou fisioterapeuta, eu sou advogado, e eu também sou crente. Ser crente, irmão, ser crente, alguém que crê, não é uma área da sua vida como o seu trabalho é. Ser crente é a sua vida.
Eu gosto daquilo que Paulo fala lá em Colossenses, no capítulo 3, quando ele diz, Cristo que é a minha vida. Quando Cristo, que é a minha vida, se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Mas eu gosto quando ele fala, Cristo é a minha vida. Porque aquele homem entendeu, irmãos, que Cristo não é uma área. Amém? E quando a gente fala sobre Cristo, a gente fala sobre crer. Quando a gente fala sobre Deus, um Deus que a gente não vê, a gente já está falando sobre fé. Porque para se relacionar com alguém que eu não vejo, irmãos, só pode ser pela fé. Porque se eu ver, já não existe mais fé. Amém? Então nós temos que estar mesmo animados e comprometidos em falar sobre fé, em ouvir sobre fé. Eu te animo, querida, a você também falar sobre isso. Talvez não seja nesse púlpito, mas fala lá no seu trabalho sobre fé. Fala para você mesmo, ouve ministrações sobre fé. Porque crescendo em fé, tudo na sua vida é destravado, tudo na sua vida avança. Amém? Porque a vida que Deus tem para nós é para nós vivermos pela fé. Então, nós vamos falar sobre fé. Hoje eu quero falar sobre a fé do tipo de Deus. Você abriu aí em Efésios capítulo 1, verso 3. Nós vamos descobrir um pouco sobre aquilo que nós somos. Eu gosto, irmãos, desse texto. Praticamente todas as ministrações que eu venho aqui trazer para nós, você pode ver que eu vou abrir em Efésios capítulo 1, verso 3, porque eu sou apaixonado por isso. Isso aqui é algo que eu leio todos os dias, algo que eu digo para mim mesmo, e você também deveria fazer o mesmo. Amém? Porque as coisas aí fora, elas vêm para nos pressionar, elas vêm para nos desanimar, elas vêm para nos colocar para baixo, mas a Bíblia é um antídoto, é um bom remédio para que nós creiamos naquilo que está escrito, e esse texto, irmãos, é algo infalível. Efésios capítulo 1, verso 3 diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, diante desse texto, querido, acabou a história de você dizer que é um miserável, acabou a história de você dizer que está desanimado, acabou a história de você dizer e achar que as coisas não dão certo para você, porque isso é a síndrome do derrotado, né? É olhar para a vida do outro e achar, rapaz, será que só dá certo na vida dele? Será que na minha não acontece não? Irmão, o cara lá que você está olhando também tem problema. É porque talvez ele não anda falando dos problemas como às vezes a gente é tentado a andar. Talvez ele não anda no Instagram postando a lamúria da vida dele, não. E aí a gente olha para isso e acha que só nós é que temos problemas, mas não é assim. Agora, como a gente reage e no que a gente crê depende da gente. E esse texto está dizendo que nós não somos derrotados, esse texto está dizendo que nós não somos amaldiçoados, esse texto, irmãos, diz que nós somos abençoados. Abençoado, irmão, é algo muito poderoso, é algo muito profundo. Não é só aquilo que você foi acostumado a vida toda, de manhã cedo, quando vai sair de casa, você olha ali para os seus pais e você diz, pai, mãe, bênção, e aí o seu pai te abençoa. Isso é maravilhoso. Mas durante a vida toda, talvez você tornou isso comum. Mas eu quero te dizer, querido, que a bênção de Deus, que está sobre a sua vida agora mesmo, talvez você não esteja sentindo, você não a veja, mas ela está sobre a sua vida agora mesmo. Não é algo que foi colocado para o futuro. Deus não vai te abençoar no futuro. Esse texto dá a ideia de que já aconteceu e que continua acontecendo constantemente. Deus me abençoou ontem, Deus me abençoa hoje, eu já sou abençoado para o amanhã. Essa vai ser a melhor semana da minha vida, irmão, porque a bênção de Deus está sobre mim, está produzindo frutos agora mesmo. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz dores. Deus está te enriquecendo agora mesmo através da bênção. Talvez você tenha problemas financeiros, está tudo bem, a bênção te torna rico. Agora você precisa crer nisso. Você precisa pegar isso pelo Espírito da fé. Você está comigo? E o texto diz que Deus tem, né, em Cristo Jesus, nos abençoado. E ele não diz com alguma sorte de bênçãos. Ele não diz com a bênção da cura, ou só com a bênção da prosperidade financeira, ou só com paz, só com felicidade. Ele está dizendo aqui, irmãos, toda sorte de bênção. É tudo de bom que existir, Deus colocou sobre a sua vida. Isso é ser abençoado. Amém? Essa bênção, irmãos, é algo extraordinário, não é natural. Amém? E você pode dizer, mas o texto está dizendo que eu sou abençoado nas regiões espirituais, mas eu gosto de te lembrar que tudo que você vê naturalmente veio das regiões espirituais, veio das regiões celestiais,
porque tudo que existe veio daquilo que eu não posso ver. Deus disse haja e criou todas as coisas, e foram criadas todas as coisas, e a partir daí foi só a evolução, mas tudo foi criado lá. Todas as riquezas do mundo foi criado lá quando Deus disse haja. Amém? Tudo foi disponibilizado naquele dia, e a partir dali tudo foi sendo trabalhado, mas aquilo já nos pertence, porque nós somos abençoados. Essa palavra bênção, irmãos, é a palavra eulogeu, né, do grego. Eulogeu significa, um dos significados é fazer prosperar, tornar feliz, ser favorecido por Deus. Quando eu digo que você é abençoado, eu estou dizendo que Deus está te fazendo prosperar. E essa prosperidade não é só financeira. Prosperidade é você ir bem em tudo que você colocar em suas mãos para fazer. É o lugar que você coloca a planta dos seus pés, irmãos, ser bem sucedido porque você está lá. Você já experimentou disso? Você entra às vezes em uma loja, não tem ninguém naquele lugar, e de repente quando você chega, a loja começa a lotar, a loja começa a prosperar, faturar mais dinheiro ali, mais clientes chegando. Sabe o que é isso? É a bênção que entrou naquele lugar porque ela está em você. Agora se torne consciente dessa bênção. Se torna um desejador da manifestação dessa bênção. Não é da bênção. Você não deve desejar a bênção porque ela já é sua. Você não pede a Deus algo que Ele já te deu e continua te dando. Amém? Você não pode, por exemplo, orar ao Senhor e dizer, Pai, me abençoa. Porque Deus vai olhar para você e vai dizer, rapaz, ou você está ficando doido, ou então eu estou esquecido. Porque eu já deixei registrado lá em Efésios 1:3 que eu já te abençoei e estou continuamente te abençoando. Então talvez essa não seja uma oração boa para se fazer. A oração boa para se fazer é crer na bênção que já está sobre a sua vida, determinar, declarar, dizer como você quer que sejam as coisas e agora simplesmente contemplar, posicionado onde Deus quer que você esteja. Amém? Então Deus quer te fazer prosperar, Ele está te fazendo prosperar agora mesmo. Como eu disse, isso é ir bem em todas as áreas, mas também nas suas finanças. Você está prosperando agora mesmo. Ah, mas a minha conta está no zero. Não interessa, irmão. Você está prosperando agora mesmo. Amanhã mesmo você vai desfrutar de milagres financeiros. Você vai ver Pix entrando na sua conta, pessoas tendo desejo de te dar dinheiro, seu emprego melhorando, um emprego melhor aparecendo para você, portas abertas, o seu negócio avançando, você abrindo novos empreendimentos. Sabe o que é isso? Abençoado. Eu sou abençoado. Você pode dizer comigo, eu sou abençoado. Glória a Deus. Toda sorte de bênçãos, querido, está sobre as nossas vidas. Deus está te fazendo prosperar. O outro significado que eu falei é Deus está te tornando feliz. Quando Ele te abençoou, Ele te tornou feliz. Porque você não pode se entristecer com algo bom. Se você recebeu algo que é maravilhoso, extraordinário, não tem outra opção a não ser se alegrar. Então a bênção te torna feliz. Talvez tenham pessoas aqui que estão com problemas nas suas emoções. Eu quero te lembrar, a bênção está te tornando feliz agora mesmo. Não mais tristeza, não mais choro. Isso aí, irmãos, não é algo que vai ser só quando Cristo voltar. Quando Ele voltar, vai acabar toda tristeza, todo choro, todo ranger de dentes. Amém? Mas agora você pode desfrutar dessa realidade pela fé. Deus está te tornando feliz e te fazendo prosperar. Aqui também diz que ser abençoado, eulogeu, é ser favorecido. Deus te favorecendo de alguma forma. Irmãos, onde você for, creia que vai ter favor de Deus para te alcançar, para te fazer avançar. Amém? Favor de Deus é algo extraordinário que nos faz avançar e crescer. Então, tudo isso está contido dentro da bênção que Deus já nos entregou, que Deus já nos fez alcançar. Amém? Uma outra coisa, né? A gente está falando aqui sobre eulogeu, que é a raiz dessa palavra bênção. Eulogeu é de onde veio a palavra elogiar. Elogiar é dizer boas coisas. Quando você quer elogiar alguém, é você dizer boas coisas sobre ela. Fulano de tal é muito inteligente, fulano de tal é muito bonito, fulano de tal é tal coisa. Ou seja, elogiar, dizer boas coisas. Então, quando Deus te abençoou, irmãos, Ele disse boas coisas ao seu respeito. Amém? Só que esse Deus que disse boas coisas ao seu respeito, irmãos, é aquele mesmo Deus que chama à existência coisas que não são como se já fossem. E elas passam a existir. É o mesmo Deus que lá em Gênesis disse, haja luz, e a luz não teve a opção de vir ou não. Quando disse haja, houve luz.
Quando Deus disse, haja firmamento, houve firmamento. Quando Deus disse, haja toda sorte de animais, toda sorte de aves, de peixes, de animais marinhos, assim foi como Ele disse. Então Deus não ficou sem receber em troca nenhuma das coisas que Ele disse haja. Então o que Deus diz, irmãos, acontece. Você está comigo? E agora mesmo Deus está dizendo boas coisas ao seu respeito. E essas boas coisas agora elas vão se manifestar na sua vida. Cria expectativa por isso, alimenta essa expectativa dessas boas coisas chegando. Amém? Essa bênção, irmãos, ela é multiplicadora. Você crê nisso? Você crê em multiplicação na sua vida? Você é abençoado. Essa bênção, ela é multiplicadora, porque eu disse que a palavra traduzida aqui é eulogeu. E se você for procurar por essa palavra, você vai ser direcionado para um texto que está lá em Mateus, no capítulo 19, no verso 21. Abre comigo lá. Mateus, capítulo 14, verso 19. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, no verso 19, a Bíblia diz assim, a gente está falando sobre a bênção de Deus, amém? Verso 19 diz assim, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-lhes aos seus discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O recurso era escasso ou não era aqui nessa multiplicação de pães e peixes? Tinha 5.000 homens, mulheres e crianças. 5.000, irmão, era só os homens. Se ou a metade desses homens tivesse pelo menos uma esposa, já foi para 7.500. Se a metade disso tivesse filho, já foi aí para quase 10.000. Então a gente está falando de uma multidão de pelo menos quase 10.000 pessoas. E Jesus tinha 5 pães e 2 peixes. O recurso era escasso ou não era? Você viu Jesus murmurando nesse texto? Você viu dizendo, rapaz, o negócio aqui está feio, porque como é que vai dar? 5 pães e 2 peixes. Isso era o que estava na boca dos discípulos. Mas eles já tendo visto Jesus fazer muitas coisas, diz, rapaz, vamos deixar na mão dele que vai dar certo. Do mesmo jeito que foi com o vinho lá no casamento, vai ser agora. Do mesmo jeito que ele curou o cego, que ele levantou o aleijado, vai ser agora. E aí Jesus toma uma atitude inesperada ali. Ele pega aquele pão e ele pega aquele alimento, ele ergue aquilo para o Senhor e ele abençoa aquilo ali. Sabe que palavra é essa? Eulogeu. É a mesma palavra que Deus disse que está sobre a sua vida. Assim, irmãos, como essa bênção de Jesus sobre esses pães e peixes multiplicaram a ponto de alimentar pelo menos 10.000 pessoas, o que essa bênção não pode fazer com o seu salário que você acha que é pouco? Com o recurso que às vezes a gente acha que é pouco, que é escasso, que a gente acha que não vai dar, que não vai chegar no fim do mês, que não vai fechar a conta. Irmãos, pega isso que você tem nas suas mãos, independente do tamanho que seja, levanta ao Senhor e abençoa, assim como Jesus fez, porque essa bênção que está sobre a sua vida vai multiplicar as coisas sobre você. E cria expectativas, fica animado, Deus está multiplicando coisas agora mesmo. Eu abençoo o meu salário, em vez de dizer coisas ruins, rapaz, meu dinheiro não dá para nada, sempre sobra um monte de mês no final do meu salário. Começa a mudar o discurso, irmãos, começa a dizer, pai, obrigado por esse salário, eu te rendo graças, eu abençoo esse dinheiro, eu abençoo esse recurso, eu abençoo esse alimento que tem na minha casa, e você vai ver isso sendo multiplicado. Como é que vai ser? Eu sei lá, irmão. Deus vai mandar, nem que seja um corvo, trazer carne para você, assim como fez no Velho Testamento. Tinha lógica aparecer aqui pães e peixes para alimentar 9.000 pessoas? Não tinha. Os discípulos podem ter perguntado, como é que vai ser? Eu sei lá. Levou o cesto, começou a aparecer pão no final, alimentou todo mundo, ainda sobrou 12.
E esses cestos aqui eram cestos gigantes. Não eram cestos como esses cestinhos pequenos que às vezes a gente vê. Isso aqui eram cestos gigantes. Às vezes era necessário 2 homens para carregar um cesto como esse. Alimentou pelo menos ali 9.000 pessoas e ainda sobrou 12. Ainda sobraram 12 cestos cheios. Porque com Deus sempre tem o transbordar. Com Deus sempre tem a sobra. Deus não está envolvido, irmão, com falta. Deus sempre está envolvido com a sobra, com o transbordo, porque vai te abençoar, mas também vai abençoar outra pessoa. Aquilo que Deus está fazendo chegar nas suas mãos, não é só para você, você vai ser suprido completamente, mas vai transbordar, vai alcançar o seu vizinho, vai alcançar a sua família. Sabe, até aqui talvez na sua família ninguém deu certo, mas você vai ser o primeiro. Você vai ser aquele que vai transbordar. Você vai ser aquele tio que é o conhecido tio rico da família. Todo mundo tem um tio rico, né? Pronto, você vai ser esse cara, você vai ser essa mulher. Você está comigo? Por quê? Porque você é abençoado. Aleluia. Aleluia. Agora, irmãos, você é abençoado. Isso é um fato. Agora, por que muitas pessoas não vivem a manifestação dessa bênção? Porque lhes falta fé. É porque, às vezes, numa pregação de fé, a pessoa levanta a voz e diz, rapaz, eu já sei disso aí. Isso aí eu já tô inchado de saber. É exatamente essa palavra. Às vezes a gente está inchado de conhecimento, mas a vivência, a prática está zerada. E o conhecimento da palavra, irmãos, não vai te levar a nada, a não ser a soberba, talvez. Mas a prática da palavra é certo que você vai colher os frutos daquilo que você está fazendo. Amém? Então você precisa agarrar essas verdades de que você é abençoado, de que as coisas vão dar certo, de que há multiplicação pela fé, irmãos. A Bíblia fala sobre o espírito da fé, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 13, o apóstolo Paulo diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, o que é o espírito da fé? O texto está dizendo. O espírito da fé não tem mistério, irmãos. Não é um mistério como outras igrejas às vezes apontam. Rapaz, como é que vai ser isso aí? Não, isso aí é mistério de Jeová. Não existe mistério de Jeová, irmãos. Tudo que estava oculto foi revelado. Cristo Jesus veio para revelar a vontade do Pai para você. Então já chega desse negócio de mistério, amém? Está revelado, a vontade de Deus para você é boa. A notícia é boa, irmão. Aleluia. E o espírito da fé é uma ação. Não é um fantasma, não é uma alma. Ele está dizendo, o espírito da fé é, criei, por isso falei. Então, irmãos, o espírito da fé é uma ação. O Scott Webb tem um livro maravilhoso que chama Agarrando o Espírito da Fé, aquele da capinha amarela. Aquele livro é extraordinário, irmãos. Agarrar o espírito da fé é o que diferencia um crente que só sabe sobre fé e outro que agarra. Porque agarrar é uma ação. Amém? Todos vocês aqui estão ouvindo a mesma palavra. Todos nós, todo culto, ouvimos a mesma palavra. Mas a gente tem relatos de pessoas, por exemplo, a gente tem aqui um relato bem forte de uma vez que a SAMS ministrou que empresas seriam abertas e liberou uma palavra. E uma pessoa pegou aquilo, irmãos, e prosperou e tem prosperado até hoje. Qual é a diferença dessa pessoa para todos os outros? Agarrou pelo espírito da fé. Então, irmãos, a fé ela é uma ação correspondente. Ela precisa agarrar. Você já viu um cachorro pitbull quando ele agarra num osso e não tem quem solte? Lá em casa a gente tem uma pequenininha, a Amora, e ela tem um ossinho, irmão, quando ela pega, é difícil de tirar. Agora imagina um cachorro grande. Lá na casa do pastor tem um gigantão lá, que é o Luta, e também quando eu vou brincar com ele, ele agarra um negócio para tirar da boca dele, irmão. É um negócio difícil. Mas às vezes parece que tem crente que começa a agarrar o espírito da fé, vem o diabo, não faz nem esforço e você já soltou o osso. O espírito da fé precisa dessa força, dessa energia. Não interessa o que o mundo está dizendo, não. Não interessa o cenário à volta, não. Não interessa o boleto que está ali, talvez atrasado. Não interessa a dor que eu estou sentindo no meu corpo. Não interessa não, irmãos. Interessa o que eu creio, o que a palavra diz sobre mim. Talvez a notícia natural não seja boa, mas a espiritual é. E quando a gente recebe uma boa notícia, o que é que a gente faz? A gente se alegra. Então já chega desse desânimo que às vezes tenta nos abater por causa dos problemas. É crente desanimado. Dizer que você é mais que vencedor. Porque é o que a Bíblia diz ao nosso respeito. E a gente agarra isso pelo espírito da fé. E como eu disse, o espírito da fé é crer e falar.
Não adianta de nada eu me animar aqui com o que está sendo dito, com o que está sendo falado, e aí eu vou lá fora, eu dou uma topada, um problema se apresenta, eita, segunda-feira eu tenho que resolver isso, tenho que fazer aquilo, na terça tem esse boleto para eu pagar, eita, a escola do menino está atrasada, aí o desânimo chega, pronto. O diabo já roubou a sua fé. Ele só quer isso, irmão, ele só quer que você agarre e leve, para que ele possa roubar facilmente. Amém? Então, o que é o espírito da fé? Crie, por isso aqui falei. Eu creio e eu vou falar, eu vou me mover, eu não vou falar só como um papagaio, eu vou agarrar isso com toda a força que eu tenho, com toda a intensidade que eu posso ter. Se for necessário eu fazer milhares de confissões, eu vou fazer. Não aconteceu ainda, não interessa, eu fico firme. A imagem que eu tenho por dentro é boa. Eu sou abençoado. Amém? Lá em Romanos 4,17, a Bíblia diz, como está escrito, falando sobre Abraão, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Eu disse que a gente ia falar sobre a fé do tipo de Deus. Como é que Deus faz? Esse texto está dizendo. Esse texto diz que Deus chama as coisas que não existem, né? Como se elas já existissem, como se já fosse real. Então, que tal você começar a chamar aquilo que você está crendo? Que tal você começar a chamar a realidade que você quer ver? Esse é o padrão de fé que Deus tem para nós. É chamar, é falar, crie, por isso é que falei, eu agarro essa verdade e agora eu vou praticar ela com intensidade. Não é eu fazer 10 confissões, eu sou abençoado, aí eu vou na minha conta, olha, eita, não tem nada. Aí eu acho que eu não sou abençoado, não. Não é assim que funciona, irmão. É por isso que tem muita gente que não está recebendo nada. É por isso que muitas vezes nós não recebemos e não chegamos ainda no nível de fé que Deus espera de nós. Amém? Porque Deus, Ele vivifica mortos. É fácil ou é difícil vivificar um morto? Naturalmente é difícil. Né? Porque se fosse fácil, todo mundo estava vivificando por aí. Mas naturalmente a gente não vê isso acontecendo normalmente. Mas isso está disponível. Deus vivifica os mortos. E aí, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Deus vivifica, diz que Ele é quem chama a existência. Isso nos ensina algo, irmãos. Você tem um mundo que você quer ver. Então, começa a criá-lo. A gente tem um livro também lá no Verbo Shop, que é Crie o mundo que você quer ver. Como é que você cria o mundo que você quer ver? Pelo Espírito da fé. Como é que o Espírito da fé age? Crie, por isso é que falei. Se você falar negativo, você também vai criar um mundo. Só que é o que você não quer ver. Porque é um princípio que Deus ativou desde o início. Você vai falar, aquilo gera fé no seu coração, porque a Bíblia diz que fé ela vem pelo ouvir. Então o que você fala gera fé, seja uma fé para aquilo que é bom, ou seja o medo, que é fé ao contrário. E aí saem confissões negativas da nossa boca, irmão, vai criar um cenário de desânimo, de desespero, mas isso não é o que Deus tem para você. Deus está te mostrando que você é abençoado, que você é mais que vencedor, que você tem toda sorte de bênção sobre a sua vida, que essa bênção te enriquece. A Bíblia diz que na casa do justo há prosperidade e riquezas, isso é fruto da bênção que está sobre a sua vida. Então, o mesmo trabalho que eu tenho para crer e falar negativo, é o mesmo trabalho que eu tenho para crer e falar positivo, pois eu fico com o que é bom. Eu vou avançar naquilo que Deus tem para a minha vida. Você está comigo? Deus chama a existência, né? A gente citou aqui esse mesmo Deus lá em Gênesis no capítulo 1, quando dizia haja, a Bíblia diz e houve. Para cada haja, irmãos, no final tem o assim foi, assim se fez, assim como Deus disse. Deus ali estava ensinando como fazer. Não ficou só para ele não, porque Jesus fez a mesma coisa e depois ele disse, olha, o que eu fiz, vocês podem fazer até maior, se crerem. Você está comigo? Então não ficou só para Deus e para Jesus não. Ele passou isso para os seus filhos, para os seus discípulos. Você pode criar realidades através daquilo que você crê e fala. Você está comigo? Foi assim com Deus, né? Ele chamou a existência. Então, como a gente está falando, né? Chamar é falar, é dizer. Começa a chamar, irmãos, aquilo que você precisa. Começa a dizer como você quer que seja a sua segunda-feira. Começa hoje, começa agora. Não espera para o problema aparecer, não. Já começa a dizer como você quer que os seus dias sejam desde agora, amém? Já começa a chamar a realidade que você quer ver durante a sua semana, agora mesmo.
A Bíblia diz, querido, que a gente está falando sobre uma confissão, sobre o falar, sobre o dizer. Eu lembro do texto onde diz que no mundo há muitas vozes e nenhuma delas sem sentido. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 10, diz exatamente isso. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Você sabia que as coisas elas têm uma voz? E que elas falam conosco constantemente? Todas as vezes que você, por exemplo, que está passando por problemas de saúde, sente uma dor no seu corpo ali está emitindo uma voz que talvez não seja a voz que você queira ouvir. Aquela dor tem uma voz, está dizendo, você é doente. Às vezes ela é intensa e ela começa a dizer, você vai morrer. E aí se você for para o Google, ele te mata em 1 minuto. Agora com a inteligência artificial lá é mais rápido, né? Dor de cabeça, câncer, 3º grau, 2 dias de vida, compra o caixão e se despeça. Tem gente que quer saber como é que vai resolver a dor e vai, às vezes é uma dor no dedo e não é nada, é só uma unha encravada e a pessoa quer, meu Deus, isso aqui não pode ser só essa unha não, isso aqui deve ter um problema mais profundo. Eu vou em vários médicos, eu vou fazer vários exames, até que acha, porque quem procura acha. Amém, querido? Então no mundo tem muitas vozes e a gente precisa aprender a dar resposta a essas vozes. Por exemplo, se tem um cenário de falta na casa de alguém, não é na minha e nem na sua, amém? Mas o cenário de falta, ele tem uma voz terrível. Porque a pessoa abre talvez a geladeira, aquela geladeira está vazia, os armários estão vazios, abre a conta ali, está negativado, devendo. Sabe o que é que essas coisas estão falando? Você é pobre. A Bíblia diz que você é rico. Você é abençoado, na casa do justo há prosperidade e riquezas, mas essas coisas elas têm uma voz. Talvez você se anima aqui e você vai chegar em casa e essas coisas vão falar com você. Você abre o seu guarda-roupa, né, e tem pouca roupa lá, você gostaria de ter mais, você diz, rapaz, eu tenho pouca roupa. Sabe o que é isso? Você acatou a voz do guarda-roupa. Ele disse, você é pobre, você não tem dinheiro para comprar roupas, as suas roupas são velhas, você está falido, você está quebrado. É assim ou não é, irmão? Essa voz não é audível, assim como a de Deus também não é. Mas se a gente para dar atenção a essa, por que a gente não para dar atenção à voz de Deus? Então a gente precisa aprender a responder, assim como Jesus respondeu ao diabo. Em um cenário de fome, o diabo tentou a Jesus dizendo, olha, manda que essas pedras virem pão. Jesus olha para ele, rapaz, não estou preocupado com o negócio de fome não. Nem só de pão viverá o homem. Dando resposta. Essas vozes vão vir para você, dizendo que você é triste, que você é depressivo. Responda, irmão. Eu sou rico, eu sou próspero, eu sou sarado, eu sou curado, eu sou alegre, eu sou cheio de paz. Quantas vezes eu preciso repetir isso? Quantas vezes for necessário? Fé vem pelo ouvir e o ouvido mais perto de você é o que está da sua boca, da sua própria boca. Você entendeu o que eu disse aqui? Deu para entender, né? Ou seja, a boca mais perto do seu ouvido é a sua. Então começa a falar, a criar o cenário, amém? Fazer com que as coisas avancem, em vez de estar com o pé no freio toda hora, travando. Irmãos, a fé ela se move. Aleluia. Então a gente precisa não olhar para o cenário, não atentar para essas vozes. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos atentar nas coisas que nós vemos. Ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O contexto desse versículo aqui, irmãos, é o apóstolo Paulo falando de todos os sofrimentos que ele passou. E se tem alguém que entende de sofrimento, esse alguém é o apóstolo Paulo. Naufrágio, roubo, foi chibateado várias vezes. Falsos irmãos, ladrões, foi roubado. Então, se alguém tem de sofrimento, esse alguém é esse cara aqui. E aí, ele já envelhecendo, ele olha para o corpo e ele diz, rapaz, por fora o meu corpo está sendo amortecido, mas por dentro eu tenho algo. Não atentando nas coisas que eu vejo, mas nas coisas que eu não vejo. Porque as que eu vejo são problemas temporais e leves. Mas as coisas que eu sei de Deus, irmãos, são eternos e estão produzindo um peso glorioso. Aleluia. Fé, irmãos, é certeza. Eu sei que você sabe disso, mas deixa que isso saia do âmbito da sua mente e comece a criar coisas. Certeza das coisas que eu espero e não vejo. Firme convicção. Como eu disse,
Por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Eu estou confessando, eu estou declarando e parece que não está dando certo. Talvez falta a firme convicção. Porque se confessa, mas o problema chega e te deixa desanimado, se a sua reação é desânimo, então você está passando uma mensagem através da sua ação. Ou seja, eu não estou crendo, eu estou só falando e repetindo coisas. Mas está tudo bem, continua falando. Essa fala uma hora vai gerar fé no seu coração. Amém? A fé ela é a certeza das coisas que eu espero. Certeza, irmãos, já aconteceu. Fé não é para o futuro. Ninguém transfere a fé para o futuro. Ninguém transfere o recebimento do que está crendo para o futuro. Ou seja, eu creio que um dia vai dar certo o meu carro chegar. Isso é esperança. É bom também. A gente deve ter essa esperança. Mas a fé, irmãos, é para agora. A fé se posiciona agora. A fé age agora. Está crendo para um carro? Tem garagem? Tem não. Já comprou o chaveiro que vai colocar na chave? Já procurou saber sobre as revisões? Já foi na concessionária ver o carro? Saber como é a forma de pagamento? Como é que vai ser se o meu salário não dá? Eu sei lá, irmão. Se eu soubesse, não era fé produzir. Esses dias eu estava lendo um livro do irmão Reagan. O nome do livro é Você Pode Ter o que Você Diz. E lá nesse livro ele conta testemunhos poderosos. E um deles é sobre um carro que ele comprou. Ele disse que tinha um carro velho, todo acabado. E aí ele começou a amontoar contas. Ele era abençoado, ele cria na bênção na área financeira, na área da saúde. Deus, em um diálogo com ele, disse, olha, na área da saúde, meu amigo, tudo que você diz acontece e é instantâneo. E ele reconheceu isso. Mas Deus disse, da mesma forma, você pode usar essa fé para a área das finanças. E aí ele começa a perguntar a Deus, por que as coisas não estão dando certo? E aí Deus fala para ele, embasado naquele versículo que diz que, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Aí Deus fala para ele, olha, você está me ouvindo, me obedecendo, mas você não quer. Ou seja, tinha ainda um resquício de religiosidade dentro dele, de achar que essas coisas boas não eram para ele ou que não glorificavam a Deus. E aí Deus disse isso para ele e ele disse que foi rápido. Ele disse, instantaneamente eu ajustei, pois agora eu quero. E aí Deus ensinou para ele, da mesma forma que você crê para a cura, você não sabe o princípio que funciona para a sua cura, para a cura dos seus filhos, para a cura da sua família. Ele disse, sei. Pronto, é do mesmo jeito para as suas finanças. Ele disse que na mesma hora, irmãos, ele olhou para a Oreta Reagan, a mulher dele, e disse, nós vamos comprar um carro. Ele disse, não tinha como eu comprar um carro, eu tinha acabado de vender um carro velho para pagar juros de 3 empréstimos, é o que ele diz lá no livro. E aí quando ele descobriu isso, ganhando $80 por mês, naquela época, né? $80 por mês, ele disse, como é que eu vou comprar um carro? Ele não quer saber, eu vou comprar o carro. Ele foi lá, irmãos, teve facilidade de todo jeito. E ele conta lá que ele saiu de lá com um carro novo. Aquele carro foi pago, foi quitado, dali para então foi só melhorando. Não ficou só para o irmão Reagan, amém? A fé funciona hoje para mim e para você. Eu só quero te falar que o que é necessário é um posicionamento. É um posicionamento de calar essas vozes que são contrárias e dar resposta a elas e também dar resposta à voz de Deus, que está dizendo boas coisas ao seu respeito, que você é abençoado. Então, irmãos, a fé ela é ousada. Ela tem um quê de ousadia que para o mundo parece loucura. Você está comigo? Muitas coisas que você vai fazer se movendo em fé, para as pessoas do mundo vai parecer loucura ou irresponsabilidade, mas Deus gosta disso. Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo lá em Marcos, no capítulo 11. Todo mundo já abriu no 23, né? É lá no versículo 12. Marcos capítulo 11, verso 12. Aqui é aquela passagem que fala sobre a figueira que secou, aquela que Jesus amaldiçoou e ela secou. Diz assim no verso 12, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. No 14 diz assim, então lhe disse Jesus, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Jesus saiu, irmão.
Ou na sua Bíblia diz que Jesus ficou olhando para ver se a figueira ia secar? Na minha não está dizendo não. Mas às vezes a gente quer fazer uma confissão e ficar lá olhando, né? A gente faz, eu sou rico, eu sou próspero, o Pix chegando na minha conta e é o dedo todo tempo atualizando aqui para ver se já caiu algum. Irmão, quem crê vai-se embora. Quem crê fala e vai embora, não está nem aí. Vai acontecer, é fato, é certo, é certeza. Jesus tinha a certeza do que ele estava esperando. Ele tinha a firme convicção daquilo que naturalmente ele ainda não via. Ele sabia, eu falei e aconteceu. Amém? E aí mais um pouquinho para frente, né, no versículo 20, diz assim: e passando eles pela manhã, dá a ideia de ser no outro dia, viram. Quem foi que viu? Os discípulos, porque Jesus nem olhou para ela. Jesus já sabia, irmãos, que ela estava seca. Ele não precisou nem olhar, mas os discípulos viram. E aí não só viram, como se admiraram. Irmãos, a fé não se admira quando a manifestação chega. Porque já era tão certo, já tinha uma certeza tão grande, porque parece que às vezes a gente está crendo, né? O negócio chega, eita rapaz, funciona mesmo. Parece que estava duvidando. Jesus não ficou reparando naquela figueira, mas os discípulos sim, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. É interessante, né? Porque Jesus amaldiçoou aquilo que causou um dano a ele. Isso aqui também, irmãos, é algo que a gente precisa aprender. Tem coisas que estão causando dano a você e a sua casa e a sua família, que você não pode ser complacente com isso. Pedir por favor para ele sair, você tem que amaldiçoar. Amém? Amaldiçoar é dar ordem para sair, para secar, é repreender, é denegrir. Você está comigo? Então tem coisas que você vai precisar amaldiçoar. Às vezes é uma doença, às vezes é algo que está se manifestando no seu corpo, talvez seja um caroço. Começa a amaldiçoar esse negócio. Começa a mandar isso secar, começa a mandar isso sair da sua vida. Talvez seja as coisas quebradas na sua casa, as coisas faltando. Começa a amaldiçoar essa falta, irmão. Se livrar do que é quebrado, do que é sujo, do que é desorganizado. Porque tudo isso passa uma mensagem. Se você gosta de guardar coisas quebradas, todas as vezes que você olha para aquilo que é quebrado, ele diz: você é pobre, não tem dinheiro para comprar outra. É assim ou não é? Você chega na sala, está lá o sofá rasgado, ele está dizendo: aí, pobre, tu não tem nem dinheiro para comprar um sofá novo. Ou para mandar ajeitar esse. Então se livra dessas coisas, irmão. Não tenho agora para comprar não, mas pelo menos eu vou tirar esse diabo aqui da minha frente. Ele vai dizer que pobre é o cão, eu mesmo não. Amém? E aí você vai ver como o cenário fica limpo para você crer e falar o que é certo. Então Jesus amaldiçoou aquela figueira e no 22 diz: ao que disse Jesus, os discípulos tudo admirados com a figueira que secou. E aí Jesus disse: tende fé em Deus. Ou seja, o que foi que amaldiçoou a figueira? Ter fé em Deus. O irmão Reagan gosta de dizer que a tradução correta para isso aqui é: tende a fé do tipo de Deus. Qual é a fé do tipo de Deus? Crie, por isso aqui falei. É o Deus que chama coisas. Do mesmo jeito que as coisas falam, irmão, elas escutam. Amém? Não tem ouvido natural não, mas escuta. E aí a gente precisa ousar falar com essas coisas, chamar aquilo que a gente precisa, porque essa é a fé do tipo de Deus. Amém? E aí vem o tão conhecido Marcos 11, 23, depois desse cenário. Jesus disse: olha, se você tiver essa fé do tipo de Deus. E aí ele diz: porque em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então esse negócio de falar, irmãos, é totalmente envolvido com a vontade de Deus. Amém? O irmão Reagan também gosta de citar nos livros, né, que Deus falou para ele, assim, você já reparou que esse texto, inclusive o Mark Henk citou isso agora na última conferência, ele diz: você já reparou que esse texto, Deus fala, Jesus falou, diz, dizer 3 vezes, mais do que todas as outras palavras? Porque em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Irmão, o que você disser, não duvidando no seu coração, você vai ter o assim será. Isso não é si, irmãos. Já aconteceu, já é uma realidade. Está disponível para você agora mesmo. Isso é uma boa notícia ou não é?
É fácil ou não é dizer? É fácil, irmão. Começa a falar, começa a chamar, começa a crer, lamuriar, falar de derrota. Não deu certo até agora, não foi? Então vamos testar outra coisa. Vamos experimentar. Porque a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Só vai ver se Ele é bom se provar, se experimentar. E só experimenta quem toma essa decisão. Quem toma um posicionamento. Amém? Eu queria ler o texto que está lá em Marcos, no capítulo 5. No verso 21, você vai ver o exemplo de alguém que tomou um posicionamento por causa da fé. Na verdade, duas pessoas diferentes, no mesmo texto. Aqui está falando sobre a mulher do fluxo de sangue e na mesma história está falando sobre a cura da filha de Jairo. Amém? Marcos capítulo 5, no verso 21, diz assim, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jairo não tinha sido ensinado no Rema sobre imposição de mãos. Ele não fez a matéria de doutrinas básicas e aprendeu sobre imposição de mãos. Então, como é que ele estava falando sobre imposição de mãos nesse texto? A gente está falando de um cara que era um dos principais da sinagoga. O principal da sinagoga, irmão, é aqueles mesmos caras que mataram Jesus. Você está comigo? Mas esse homem aqui ouviu falar da fama, provavelmente viu como Jesus agia. Ele viu, ele disse, rapaz, quando ele coloca a mão, as pessoas ficam curadas. Então, ouvindo essa fama, vendo o agir de Deus, aquilo gerou fé no coração dele. E ele dizia, se você for lá, impor as mãos sobre ela, ela vai ficar curada. Ele começou a dizer daí, não foi assim? Se você for lá, vem e impõe as mãos sobre ela. Ou seja, isso é uma confissão. Jesus vem e impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva. Ou seja, ele creu e falou. Amém? E Jesus foi com ele, no 24 diz, né? Aí diz assim, grande multidão o seguia comprimindo. A gente está falando daquela mesma multidão, de 8.000, 9.000 pessoas que acompanhavam Jesus, talvez um pouco menos nessa ocasião, mas imagina, 5.000 pessoas atrás de você, à sua volta, lhe comprimindo, lhe apertando. Amém? Isso aqui era essa grande multidão, era uma grande multidão de verdade. Aí diz no 25 assim, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. O cenário dela era bom ou ruim? Era péssimo, irmãos. 12 anos com a doença, que para aquela época era algo que era terrível. A mulher era considerada impura, não podia chegar perto de ninguém, não podia ter relacionamentos sociais com ninguém, ela era excluída, porque ela tinha um fluxo de sangue. Ela era considerada pelos judeus impura, ela não podia chegar perto da sociedade, ela vivia isolada. Todo mundo que tinha fluxo de sangue era isolado, está lá na lei de Moisés, você pode estudar e você vai ver o que acontecia com alguém que tinha fluxo de sangue. Então, além de ter perdido tudo, porque a doença vem para roubar, amém? Ela tem um propósito, matar, roubar e destruir. E aí essa mulher estava sendo destruída e agora também já tinha sido roubada, não tinha mais nada, não tinha mais vida social. O cenário dela, irmão, era caótico. Mas no 27 diz, tendo ouvido a fama de Jesus, mais uma que ouviu falar sobre ele e gerou fé no coração. Quantas vezes, irmãos, a gente ouve falar sobre a fama de Jesus aqui nesse lugar? Quantas vezes a gente lê a nossa Bíblia e a gente vê tudo que Jesus fez e faz até hoje? Está aí o YouTube repleto de testemunhos de pessoas ressuscitando dos mortos, pessoas sendo curadas, pessoas que vêm aqui contar testemunhos que deram ofertas e prosperaram. A gente está constantemente ouvindo falar da fama de Jesus. Então, por que às vezes as coisas não acontecem? Você já parou para se perguntar? É porque muitas vezes, querido, ou todas as vezes, falta um posicionamento. Porque foi exatamente o que essa mulher teve. Amém? Tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Por quê? Está aparecendo lá? Porque dizia, Marcos 5, 28. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a
veste. Porque, o que é que ela fazia? Dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela ouviu falar de Jesus. Eu imagino, irmãos, que ela também alinhou isso com o que ela cria acerca dos profetas, porque existia uma profecia messiânica lá. Isso como se ele já fosse meu. Se eu estou crendo para comprar minha casa própria, eu vou me mover para isso como se ele já fosse meu. Se eu estou crendo por cura, eu vou me mover para isso como se eu já fosse curado. Porque quem está crendo por cura, irmãos, imediata, instantânea, não toma remédio, não. Fala, meu Deus do céu. Será que não tem pedra aí pelo meio? Você pode crer para o remédio, amém, irmãos? Tem um nível de fé que a gente crê assim, ó, eu vou tomar um remédio e esse remédio vai fazer efeito rápido e eu vou ficar curado. Ou alguém que precisa passar por uma cirurgia, eu vou crer que o Espírito do Senhor vai estar sobre a vida desses médicos, eles vão fazer essa cirurgia, vai correr tudo bem e vai ficar tudo em paz. Isso é um nível de fé. Agora, se a gente está crendo para ser curado unicamente pela fé, a gente não toma remédio, não. Eu até falei isso terça-feira no VC que eu fui ministrar agora, né, que a gente teve um exemplo recentemente de um posicionamento que a gente teve, uma pessoa estava com dor de cabeça, e aí ora por mim, eu vou ser curado. Vamos orar por ele, vamos impor as mãos, e aí foi orado, orou e tal, e no final, diz assim, você quer tomar um remédio? Eu disse, rapaz, que oração é essa? Terminou de orar para a pessoa ser curada instantaneamente, no final da oração tem um Tilenol, tem um Dorflex. Que fé é essa? Está com fé que o remédio vai curar, está tudo bem com isso. Eu estou falando sobre quem crê em cura instantânea. Ei, irmão, quem crê em cura instantânea não fica acamado, não. Está doendo, se levanta. Ah, meu amigo, eu estou crendo que eu sou curado, mas está com dor de cabeça, aí, hoje eu não vou trabalhar, não. Você está com preguiça, não está doente, não, irmão. Amém? Porque se você está crendo de verdade, quem é essa doença para me paralisar? Eu me levanto e eu vou, dou e tudo, meu amigo. No meio do caminho eu te garanto que a dor passa. Porque é como essa mulher. Eu sou curado, eu sou livre. Então se levante e haja como alguém que é curado. Você está aqui? Isso é o princípio da fé, irmão. Crer, falar e agir em cima daquilo que está falando. Ou tem pessoas que creem para a prosperidade financeira. Eu sou milionário, eu sou rico, eu prospero. A ação correspondente da fé para finanças é dar. Aí, às vezes, a gente fala sobre um evento que vai acontecer na igreja. Quanto é? R$100. Eita, é caro demais, não vou ter como ir, não. Está crendo em quê, irmão? Pode dizer da noite para o dia, passar uma semana. Eu sou milionário, não vai acontecer nada. Porque quem crê que age como se já fosse. R$100 é problema para um milionário? Eu acredito que não. Ofertas generosas e extraordinárias é algo comum na vida de um milionário. E às vezes a gente crê que mas não age como se fosse. Ou seja, a fé está só no âmbito mental. Porque se essa mulher tivesse só ficado falando, eu vou tocar nas vestes, eu vou ser curado. Se ela não tivesse ido lá e tocado nas vestes, irmão, nunca tinha acontecido nada. Então, assim como a ação correspondente da cura é se levantar mesmo com dor, a da prosperidade financeira, irmão, é dar. É ofertar com ousadia, é ser abençoador, porque é a atitude de alguém que é rico. Amém? Então, se você crê nisso, começa a liberar coisas. Começa a crer, se você crê que é curado, começa a se mover, fazer aquilo que você não fazia antes. Rapaz, eu queria tanto correr, mas eu tenho uma dor no joelho desde 98 que não deixa. Mas eu sou curado. Vai correr, meu amigo. Está doendo e eu estou nem aí. Se você ler o testemunho de Kenneth Hagin, você vai ver que ele não esperou sentir as pernas dele físicas se enrijecerem para sair da cama, não. Quando ele leu esse texto de Marcos 11:23, ele mesmo diz que ele pegou as pernas. A perna era amortecida, ele tinha um problema no coração que era assim, se ele andasse 100 metros, ele morria. Aí ele creu nessa palavra, deitado naquela cama, ele agarrou as pernas dele, ele jogou as pernas para fora da cama e ele se levantou. E aí ele disse que naquela hora que ele se levantou, ele sentiu como se fossem milhares de agulhas perfurando a perna dele. Ou seja, o sentido da perna voltou ali, depois que ele se posicionou. O modus operandi de Deus, irmãos, não mudou. Se você está crendo, haja como se já fosse. A fé, ela é para agora, amém? E aí, continuando,
o texto, né, lá em Marcos, a mulher foi curada, amém, queridos? E aí, você lembra que começou, a gente vai encerrar com isso, você lembra que essa história começou com o Jairo, o maior da sinagoga, indo lá, né, falar com Jesus, porque a filha dele estava morrendo. E aí, aparece a mulher do fluxo de sangue, aquilo ali é interrompido durante um tempo, e parece que a menina morreu mesmo. O texto aqui no verso 35 diz assim, falava ele ainda, ou seja, Jesus falando com Jairo, agora continuando o caminho até a casa dele. Aí diz, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, Jairo. Chegaram os empregados, enviados do diabo com a má notícia, né? Sempre tem. A quem disseram, tua filha já morreu. Às vezes a gente fala, rapaz, tem médicos, né? Não são todos, mas tem médico que é insensível de dar notícias, às vezes, de que um ente querido partiu ou morreu, já chega e dá na lata. É porque não conheceram esse abençoado aqui, serve de Jairo. Porque o cara chega correndo, ei Jairo, tua filha já morreu, não tem mais jeito não. Ele nem preparou o ambiente, né? Tua filha já morreu, não tem mais jeito não. Sabe o que é isso aqui? O diabo falando. Porque entre aquilo que você está crendo e a manifestação, muitas vezes o diabo vai levantar coisas. E aí no meio dessas coisas é que a gente prova se está crendo mesmo ou se não. Foi o que aconteceu aqui com Jesus. Esses dias eu vi uma ministração da Rossana sobre fé, e ela falou algo que mexeu comigo, que foi maravilhoso. Ela disse que estava assistindo um filme de ação, e aí ela disse assim, rapaz, é interessante que nesses filmes de ação sempre tem alguma hora que uma pessoa é pega e aquela pessoa vai ser torturada, né? E qual é o objetivo da tortura? Arrancar uma confissão. O cara apanha, faz de tudo, é preso, colocado na água, coisas ruins acontecendo, para ele confessar algo. E aí, enquanto ele resiste, a pressão continua, até que ele confesse. Sabe que muitas vezes é isso que o diabo faz? Ele vai te torturar, ou tentar te torturar. Com pressões, com problemas, com coisas acontecendo, com aquele negócio que parece que só dá certo na vida do outro. Sabe o que é isso? Uma tortura, para tentar arrancar uma confissão. Quando você confessa, rapaz, é difícil mesmo, não vou conseguir não. Pronto, ele ganhou. A confissão foi dita, está acabada a tortura. Mas se você permanecer firme, aquilo que você está se posicionando em fé vai acontecer. Foi assim com Jesus, irmão. O cara chegou e disse, ei, tua filha já morreu. Porque ainda incomodas o mestre. Aí no 36 diz assim, mas Jesus, sem acudir tais palavras. A gente tem a opção, irmão, de acudir ou não. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus, sem acudir a tais palavras. Sabe quando o diabo tentar te torturar de alguma forma? Toma a decisão de não acudir o que ele está falando, de não deixar aquilo descer para o seu coração. Talvez a informação chegou na sua mente. Aí você renova a mente pela palavra e lembra, eu sou abençoado, vai dar certo. Ah, esse problema não, eu sou abençoado, meu amigo, não tem outra saída não, vai dar certo. É meu, eu já recebo pela fé. A Bíblia de Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, porque a fé fala. Então Jesus estava crendo, convicto, ele não acudiu à palavra do diabo e ele disse a Jairo, ei, não tenha medo, mas crê somente. Ei, irmão, a gente está falando de alguém que morreu. Normalmente, isso já aconteceu comigo algumas vezes, e eu sei que já aconteceu com várias pessoas que têm a oportunidade de estar na posição de orar por algum enfermo. Geralmente a gente vai ali crendo na cura da pessoa, a gente vai orando, impõe as mãos, mas às vezes acontece de a notícia chegar. Rapaz, a pessoa faleceu. Normalmente, nesse instante, a gente para de crer. Não é assim? Ou só é comigo? Eu estou sozinho nesse barco. Aí diz, rapaz, então não tem mais jeito não. É como se fosse isso. Agora a gente parte para consolar a família. Não mais para tentar algo ali pela fé. Não é assim que acontece? Mas Jesus fez diferente. E eu imagino que esse seja o nível em que Deus quer que a gente esteja. Jesus, o cara chegou e disse, a minha... Tinha dito, então agora vamos consolar Jairo. Ei, cara, que o consolo do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. E está tudo bem, irmãos, isso é lícito, isso é bíblico.
Mas Jesus diz, a Bíblia diz, sem acudir tais palavras. A gente está falando sobre morte. Sem acudir tais palavras. Ele olhou para Jairo, que tinha acabado de receber a notícia. Ei, cara, tua filha morreu. Ele diz, ei, creia somente, vai dar certo. E aí ele continua o caminho, porque se fosse acudir a notícia, ele tinha parado ali. E é engraçado no 37, porque ele diz assim, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Sabe, irmãos, que tem associações que vão te levar para baixo naquilo que você está crendo? Tem pessoas que você não pode se associar quando você está querendo aumentar o seu nível de fé? Sabe aquele amigo que é o amigo da lamúria, é o amigo da tristeza? Diz, rapaz, as coisas estão difíceis, cara. Aí o outro vai dizer, eita, para mim também está complicado, viu? Minhas contas atrasadas, pensão atrasada. Essa semana não tenho dinheiro nem para comprar o gás. Aí o cara, rapaz, semana passada também eu fiquei sem gás. É aquele amigo de lamentação. Deus não quer que você se envolva com essas pessoas. Pode ser que o cenário seja totalmente contrário, irmãos. Procura alguém que vai crer junto com você. Procura alguém para sentar com você e dizer, cara, as coisas vão dar certo, as coisas estão dando certo agora mesmo. Vamos crer junto aqui, vai avançar, vai prosperar. Nós estamos enriquecendo agora mesmo, nós somos curados, sarados. É aquele amigo de fé que você precisa sentar, vamos para cima que vai acontecer. Foi assim com Jesus, ele deixou todos os discípulos de fora, mas ele disse, tem Pedro, Tiago e João que dá para ir comigo. E aí levou eles 3, porque o negócio lá era sério, irmãos, a menina estava morta. Não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Não é engraçado que o cenário mudou automaticamente? Porque o pessoal estava chorando, pranteando ali naquele lugar. E aí, de repente, Jesus disse, por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela está dormindo. Ou seja, eu vou resolver o problema dela. E aí, imediatamente, eles mudaram do choro para o riso. Só que esse riso não era algo bom não, amém? Aqui, como de lá no Ceará, eles começaram a mangar de Jesus. Eles começaram ali, irmãos, a desprezar Jesus. Começaram a rir. Sabe quando você começa a crer para algo grande, para algo grandioso, pessoas vão rir daquilo que você fala. Pessoas vão dizer, rapaz, tu está ficando doido, esse negócio aí não vai dar certo não. Sabe, irmãos, dessas pessoas você tem que se distanciar. Mandar que elas saiam da frente, para que você consiga avançar e chegar no alvo daquilo que você está crendo, amém? Aí Jesus disse, tendo porém mandado todo mundo sair. O pessoal começou a rir, pô, então pode sair todo mundo. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram todos sobremaneira admirados. Aqueles que antes estavam rindo foram os mesmos que tiveram que trazer comida para a menina depois. Aqueles mesmos que riram da fé de Jesus foram os mesmos que contemplaram a menina andando viva depois. Amém? Sabe, irmãos, que esse espírito da fé possa estar tão vivo dentro de nós, que a gente vá ficar firme em cada um desses passos, que a gente vá ficar firme mesmo diante do cenário contrário. Você está aqui, você pode ficar de pé? Aleluia. O Senhor é bom. Se você está crendo, irmãos, então se associa com quem crê junto com você, começa a falar, começa a mudar a sua forma de pensar e começa a agir em cima e da forma digna daquilo que você está crendo, amém? Nós precisamos agir à altura daquilo que estamos dizendo e crendo. Talvez você começou bem, talvez você começou crendo, você começou falando aquilo que era certo, aquilo que era bom. O diabo levantou algum tipo de tortura e você desanimou. Sabe, essa é a noite de você retomar esse espírito da fé que queima no seu coração, que queima no nosso coração. Você está, irmãos, em uma igreja que prega a palavra da fé. Você está em um ministério que crê na palavra da fé. Você é um crente da palavra da fé. Então, para você só resta crer e ver as coisas acontecendo.
Independente do cenário, irmãos, começa saindo da presença das pessoas que creem ao contrário. Depois você começa a mudar a forma como você pensa. Você começa a renovar os seus pensamentos pela palavra. Pensar naquilo que é bom, naquilo que traz esperança. Depois você começa a falar aquilo que foi ajustado nos pensamentos, com uma imagem por dentro. Amém? Foi assim que Deus fez com Abraão, querido. Deus tirou ele da parentela, porque lá era um lugar de desonra, lá era um lugar onde as pessoas iam falar que não ia dar certo. Então Deus diz, sai dessa terra e sai da tua parentela, porque nós vamos começar a resolver agora. E aí agora Deus começa a criar uma imagem dentro de Abraão. A imagem natural que aquele homem tinha, querido, era um corpo velho, amortecido, uma mulher já idosa e estéril. E Deus faz uma promessa para aquele homem dizendo, você vai ser pai de nações. Olha só que coisa. Um homem velho, uma mulher idosa e estéril. E Deus olha para ele e diz, você vai ser pai de nações. Só que talvez Abraão não começou a crer ali. Mas ele já tinha saído da parentela. Amém? E aí agora Deus muda a imagem que Abraão tem por dentro. Ele diz, ei Abraão, vem cá. Olha para o céu. Conta as estrelas, se é que você pode. Assim vai ser a tua descendência. Sabe, irmãos, ali Deus deu uma imagem para Abraão. Para que todas as vezes que a tortura começasse na vida dele, ele lembrasse, vai ser como as estrelas. E por dentro, ele podia até estar em uma tenda, em um lugar onde ele não tinha contato visual. Mas a imagem estava lá. Eu queria que você fechasse seus olhos. E se você está aqui, você está crendo para desenvolver na sua área financeira, eu queria que você começasse a se ver. Com o dinheiro chegando nas suas mãos, as suas contas sendo pagas. Começa a se ver agora. Como é que vai ser? Eu não sei, irmão. Deus está abrindo uma porta para você. As coisas fluindo na sua vida, coisas sendo destravadas ainda esses dias. Começa a se ver na sua casa própria, começa a se ver dentro do seu carro novo, começa a sentir o cheiro pela fé. Aleluia. Talvez você esteja aqui e você está com alguma enfermidade no seu corpo. Eu digo para você, começa a se ver fazendo aquilo que você não podia antes. Começa a se ver, começa a ter uma imagem da sua vida plena. Depois que essa imagem é criada, irmãos, agora você tem uma confissão a fazer. Assim como foi com Abraão. Deus mudou a imagem que ele tinha por dentro e agora ele precisava mudar a confissão. E aí mudou o nome dele. De Abrão para Abraão, pai de muitas nações. Mudou de pai exaltado para pai de muitas nações. Mudou a confissão. Quando a gente muda o nosso pensamento, a gente muda a imagem que tem por dentro. Agora a gente muda a nossa confissão e a gente vai agir à altura. Se o que você está vendo por dentro, irmãos, é bom, começa a falar e começa a dar glória a Deus. Começa a se alegrar agora mesmo. Você pode fazer isso. Você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor por aquilo que você está vendo. Agora mesmo, irmãos, tem uma imagem aí dentro de você. Você está se vendo, fazendo coisas. Começa a falar o que você está vendo. Começa a falar e começa a agir à altura. Se a notícia é boa, começa a rir, começa a se alegrar. Começa a glorificar o Senhor e a agradecer. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu estou diante de homens e mulheres que vão mover montes. Homens e mulheres cheios do Espírito da fé, que estão prontos para mover montanhas nesse lugar. Em nome de Jesus, eu declaro que ninguém vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda naquilo que estão crendo. Ninguém vai sucumbir à tortura do diabo, mas nós vamos avançar dentro daquilo que nós já cremos da palavra de Deus. E nós te agradecemos por isso nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós pegamos o que é nosso, nós agarramos o que é nosso, em nome de Jesus. Está feito, queridos. Fica com essa imagem dentro de você. E na segunda-feira você vai agradecer a Deus, na terça a mesma coisa, na quarta você vai se alegrar, assim como em todos os outros dias, e você vai começar a se mover, você vai começar a fazer coisas em cima daquilo que você está crendo. Aleluia, o Senhor é bom.
Nessa noite eu queria saber se tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus. O primeiro passo para alguém viver pela fé é nascer de novo. E se você está aqui nesse lugar e ainda não fez de Jesus seu Senhor, seu Salvador, você pode fazer isso agora. Isso não é uma mudança de igreja nem de religião, mas isso é mudar de vida. Se tem alguém aqui nessa noite que quer receber Jesus, faz um sinal com a sua mão. Tem alguém que quer nascer de novo? Ser justo e viver pela fé? Ou talvez você já nasceu de novo, mas nessa noite você quer se reconciliar com o Senhor. Por algum motivo você esfriou durante a sua carreira e nessa noite você quer se reconciliar. Tem alguém que quer se reconciliar, renovar a sua aliança? Deus está de braços abertos para te receber. Tem alguém? Todos salvos? Ou talvez você chegou até aqui e ainda não é batizado no Espírito Santo e você quer receber esse revestimento de poder com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Tem alguém aqui que quer ser cheio do Espírito? Faz um sinal com a sua mão. É só para quem crê, amém? Tem alguém? Ou se você chegou aqui com algum sintoma de enfermidade e você crê que através da imposição das nossas mãos você vai sair daqui curado, faz um sinal com a sua mão. Tem alguém que quer receber imposição de mãos para cura? Todos salvos, todos cheios, todos sarados, todos curados, todos vivem pela fé. Glória a Deus, que igreja gloriosa. O Senhor é bom. Seja abençoado, irmãos, praticando essa palavra. Glória a Deus, irmãos, por essa palavra. Estamos fechando o nosso domingo com 3 cultos poderosos. Eu quero te incentivar a passar lá no nosso YouTube, na nossa página no YouTube, e assistir de novo tudo aquilo que nós recebemos hoje durante esse domingo. E eu queria que você sentasse um pouquinho. A gente já está quase concluindo o nosso culto, mas agora nós temos um momento especial, momento do Projeto Farol. Talvez você não conheça, ou muitos já conhecem a respeito desse projeto. É um projeto que nasceu no coração de Deus. Inclusive, eu tenho um vídeo para passar, para apresentar a você que ainda não conhece. Você está pensando que a igreja em Teresina vai ser pequena? Você está pensando que a igreja em Teresina vai ser pequena? Essa igreja será um farol para toda uma região. E a luz do farol vai muito longe. Piauí, o Maranhão serão invadidos pela palavra, serão invadidos por pessoas desse lugar. Vocês estão vivendo uma oportunidade aqui em Teresina. Deus está para coisas extraordinárias. Saiba entender as oportunidades da visitação de Deus. Vê aquele projeto que está lá, as pessoas com um chapéu. Igreja que Deus tem para essa palavra nesta região. Falando eu, não vou cumprir isto que você vê e sonha quando fecha os olhos. Sou eu mesmo projetando essa imagem em você. Aleluia, pastor, se prepara. Vai chegar carros para esse projeto. Que irão cooperar, irão contribuir para esses sonhos que não é sonhos de humano, não é sonhos de homens. Que é de um homem, ou de 2, ou de 5 homens. É um projeto nosso. A gente precisa saber que isso é algo que nasceu no coração de Deus. E isso não trata apenas de uma expansão ou de um crescimento físico, mas a gente precisa olhar as vidas, as pessoas. E você precisa ter esse coração, porque do mesmo modo que nós temos recebido uma palavra, nós temos sido alcançados, a nossa família tem sido transformada. Quantas pessoas estão lá fora precisando receber essa palavra? Então a gente precisa ter um espaço maior, a gente precisa alargar essa tenda, amém? Então não olha para o projeto apenas como algo físico, mas olha para vidas. E à medida que você entende isso, você precisa deixar que algo queime no seu coração. Eu faço parte disso, eu faço parte do reino de Deus, e a expansão do reino nessa terra passa pelas suas mãos. Eu gosto de dizer que o terreno que nós estamos buscando já existe. Você concorda comigo? E o dinheiro para comprar esse terreno também já existe.
Ele está na minha mão, Ele está nas suas mãos, vai chegar mais dinheiro na sua mão, você crê assim? Agora nós precisamos começar a declarar isso junto. A gente precisa deixar de passar por aquele stand, porque ele já está ali há algum tempo e talvez a gente já se acostumou com o stand que está lá atrás. E a gente começa a passar por ele e aí a gente já nem percebe mais. Mas eu quero te animar a passar por aquele stand e ser participante, declarando algo. Pai, obrigado. Obrigado por esse dinheiro chegando em nossas mãos. Obrigado porque nós já temos o suficiente, nós já temos mais do que o suficiente. Isso é nosso, irmãos. Somos nós que precisamos ter a mesma visão. Andar em unidade é saber qual é a visão. Pois eu estou junto. Então a gente começa com atitudes como essa, envolvendo esse projeto nas nossas orações, abrindo a nossa carteira, participando de uma oferta como essa. E eu gosto porque os textos que falam sobre a oferta falam depois sobre um transbordar de Deus nas nossas vidas. Inclusive aqui na igreja nós temos muitos testemunhos, digo, o próximo será o meu, de pessoas envolvidas, irmãos, nesse projeto. E a gente consegue perceber o transbordar. Eu queria inclusive chamar um casal aqui para testemunhar, para que eu não fale sozinho, para que eles também contem um pouco. Queria chamar a Marília e o Tuca para falar um pouco a respeito daquilo que eles têm vivido como um testemunho, daquilo que o Senhor tem feito na vida deles também. Boa noite, graças e paz. Então, a gente está aqui para contar um pouco do que o Projeto Farol tem feito na nossa vida. Essa oportunidade realmente de semear um valor extra. Desde o começo desse projeto a gente pegou junto com essa visão, porque a gente entende que tudo que vem como visão para o nosso pastor também é para a nossa vida. Amém? Como tem exemplos da casa, nós cremos, pegamos junto, estamos crendo para a nossa casa do mesmo jeito o Projeto Farol. Amém? E a gente pegou junto com esse projeto desde o começo. E recentemente a gente decidiu intensificar um pouco mais essa oferta que a gente já vem feito, já vem contribuindo todos os meses. E como a Aline, que a gente está bem próximo agora, ela diz, não é porque está sobrando, é porque realmente é um desprender, né? É um ato de realmente renunciar a alguma coisa para pegar junto com o projeto, né? E depois de uma ministração tão maravilhosa como hoje, né? Não tem nem palavra que eu possa falar que vá agregar mais valor à sua vida do que uma ministração como a do pastor Dantas hoje. Mas aconteceu um episódio recente que eu estava me lembrando, me recordando, que foi no final de semana passado, né? A gente tinha uma conta no cartão de crédito para pagar e eu estava com dinheiro físico, né? Tinha recebido a Marília tinha recebido algumas coisas e eu estava com dinheiro físico, não tinha tido tempo de fazer esse depósito. E nesse dia, no dia 20, era um sábado, eu estava em viagem, a gente estava viajando. E no meio dessa viagem, com muita gente, eu li, rapaz, como é que vai ser? E aí, gente, rapaz, não sei como é que vai ser, não. A Marília olhou para mim e disse, e agora? Eu disse, vamos crer em Deus. E aí, no meio daquela viagem ainda, eu entrei em contato com o Bruno, falei com o Bruno, eu digo, Bruno, tu tem esse dinheiro aí na conta? Eu levei o dinheiro no bolso, né? Para dizer assim, rapaz, se eu passar num banco depositar, eu vou pegar e vou pagar essa conta e tá tudo certo. Ainda falei com o Bruno, tu tem esse dinheiro na conta, porque aí eu te passo aqui físico, tu manda um pix para mim, eu quito essa conta, tá tudo certo. Né? E aí ele disse, rapaz, agora eu não tenho não. Eu disse, pois tá bom, eu resolvo. Aí eu relaxei, eu descansei em Deus. Ele disse, rapaz, na minha força eu não consigo, eu não tenho tempo para ir no banco, eu não vou, meu amigo, eu não vou resolver agora, eu vou resolver segunda-feira, tá na mão de Deus e tá tudo certo. E aí eu curti a viagem, esqueci dessa conta. Quando chegou na segunda-feira, porque ela foi no sábado, na segunda-feira ainda tinha a oportunidade de pagamento sem os juros. E aí a gente precisava, fazendo na minha conta, né, a gente precisava depositar aquele valor. Não tinha para onde correr. E aí chegou na segunda-feira, a gente acordou, né, e eu disse, Marília, vou fazer aqui o pagamento de todas as contas e vou já depositar o dinheiro. Aí a gente pegou, começou a pagar de uma por uma, pagou tudo, sobrou, e a gente nem precisou depositar o dinheiro. A Marília olhou para mim e disse, tem alguma coisa errada, não pode. Eu disse, rapaz, vamos fazer a conta de novo. A gente foi, fez a conta de novo, tudo pago, tudo quitado, e o dinheiro na minha mão. Eu disse, não pode, não tem como. Então, essas coisas, elas só acontecem na vida da gente, e a gente tem a plena certeza que é por conta dessas ofertas que a gente faz.
Amém? São coisas extras, coisas extraordinárias, que vão do pequeno até o grande, né? Esse é um pequeno testemunho que aconteceu na nossa vida, mas que pode acontecer na sua também. Amém? Então, pegue junto com essa visão que Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Celeiros transbordando, irmãos. Queria que você separasse aí a sua oferta generosa, com esse coração pronto, para pegar junto com a visão, sabendo que esse é um projeto seu, esse é um projeto do Senhor. Amém? Separei a sua oferta, nós vamos orar, nós vamos consagrar ao Senhor. Eu quero também destacar para você que esse é um Pix específico para esse projeto, né? Teresina Aeroporto, @verbodavida.com, a conta é Banco do Brasil. Então não faz no Pix que você já tem gravado aí no seu celular, faz de forma específica nesse Pix aqui. Estenda aí a sua mão se você fez por meio do Pix ou se você fez por meio do envelope. Levante aí o seu envelope, nós vamos orar crendo naquilo que o Senhor fará nesse lugar. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos de ver esses testemunhos tão poderosos daquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, pela visão que foi implementada no coração do nosso pastor, Pai. Nós cremos que isso é algo que vem do Senhor, para alcançar pessoas, para alcançar vidas. Nós estamos aqui para ofertar, Pai, nesse projeto, crendo na manifestação desse terreno e dessa construção de forma rápida, fácil, em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Ser como Neemias, pra Deus se consagrou, assumiu a missão e a visão concretizou. Grandes pessoas para construir, eis-nos aqui, vamos nos unir. Tem muito pra fazer, tem vidas esperando. Aleluia! Glória a Deus. Eu queria aqui, antes de finalizarmos, fazer aqui algumas indicações literárias dentro daquilo que o pastor Dantas ministrou também essa noite e te incentivar também a ler e aprender um pouco mais a respeito disso. O Espírito da Fé, de Mark Hanks, esse outro livreto maravilhoso do irmão Reagan, Fundamentos da Fé, e esse outro livro que ele mesmo, inclusive, citou aqui, Agarrando o Espírito da Fé, de Scott Webb. Ao final, você pode passar lá no nosso Verbo Shop e adquirir uma dessas literaturas que certamente vão te acrescentar muitas coisas a respeito desse assunto que nós devemos, inclusive, crescer, porque nós crescemos em fé. Amém? Glória a Deus. Só para lembrar que o Happy Kids está com as suas inscrições abertas e ao final você pode passar no balcão de informações, inclusive inscrever o seu filho, o seu sobrinho ou abençoar uma criança também, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. O nosso discipulado está ainda com as suas inscrições abertas. Amanhã às 19 horas nós temos aula aqui. Se você ainda não iniciou, você pode iniciar amanhã. Ao final você pode pegar mais informações. Se você ainda não adquiriu o passaporte da VIPS Conference, que vai acontecer no dia 17 e 18, você deve adquirir ainda com preço de primeiro lote hoje. Encerra hoje, inclusive. Então aproveita, ou você pode entrar no Instagram dos jovens e lá vai ter um link que está disponível para você também adquirir de forma online. Amém? Vocês podem ficar de pé. Cadê os nossos visitantes? Lembra que eu falei com os visitantes que nós tínhamos uma sala preparada exclusivamente para vocês, que vai ser algo bem rápido, inclusive a pessoa que trouxe você pode ir contigo até lá, para que você não fique deslocado. Eu quero pedir a você, volte outras vezes, é uma honra para nós recebê-los. Uma salva de palmas bem calorosa para os nossos visitantes. Sejam bem-vindos, a equipe está acenando lá atrás, você pode se direcionar para lá, em nome de Jesus. Lá no nosso Verbo Café, hoje nós temos algo preparado de forma especial pelo nosso departamento de música. Eu sei que vai ser algo muito gostoso, inclusive eu gosto quando eles fazem, porque você tem a oportunidade de escolher aí uma música. Compra o lanche e escolhe uma música, e aí eles vão cantar lá para você, tá bom? Então, sejam abençoados praticando as verdades da palavra. Tenha uma semana abençoada, próspera, cheia de boas notícias. Eu declaro você crescendo em fé.